Olá, meus queridos alunos e alunas. Hoje nós iremos falar um pouco sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino. Então, nós iremos ver as estruturas e o mecanismo de funcionamento desse sistema que contribui aí para o processo de reprodução humana. Ok? Então, deixa eu abrir aqui a nossa apresentação para falarmos a respeito desse sistema. Bom, na aula anterior nós falamos sobre o sistema urogenital feminino, falamos das suas características, suas particularidades, falamos aí sobre o ciclo menstrual, como é que acontece, quais os hormônios que atuam durante esse ciclo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino, que tem como característica uma anatomia mais externa, tá? Então, e ser um sistema urogenital fechado, diferentemente do sistema urogenital feminino, que é um sistema urogenital aberto, né? O sistema masculino ele é um sistema que é fechado, né? Então, só a título de curiosidade mesmo, por isso que o sistema urogenital feminino está mais sujeito a infecções do que o sistema urogenital masculino, ok? Então, vamos lá. O sistema urogenital masculino, ele compõe-se basicamente pelos testículos, né, pelos ductos ali, os ductos deferentes, pela uretra e externamente pelo órgão ali do coito, né, da cópula, que é o pênis. Então, basicamente, essas são as estruturas que fazem parte do sistema urogenital masculino, né? Então, os testículos, eles ficam, a princípio, alojados dentro de uma bolsa chamada bolsa escrotal, e é o local de produção dos espermatozoides, né? Compõe-se ali, então, como as gônadas masculinas. Então, as gônadas femininas são os ovários e as gônadas masculinas são os testículos. Os testículos, eles produzem a gameta masculina, que se chama espermatozoide, e também, além da gameta masculina, ele funciona como um órgão também produtor de hormônios. Nesse caso, o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, que caracteriza, que é responsável pelas características secundárias masculinas, como o crescimento dos pelos, né, e todas as outras características que diferenciam o sexo masculino do sexo feminino. Como eu falei para vocês, ele se situa dentro de uma bolsa, que é chamada de bolsa escrotal. Essa bolsa, ela guarda os testículos e ela fica pendurada para fora do corpo, justamente porque, para que os espermatozoides eles se mantenham, é necessário que a temperatura de armazenamento deles seja um pouco menor que a temperatura corporal, né? Então, a temperatura no interior da bolsa escrotal ela é menor do que a temperatura do corpo, que gira em torno de 36,5. Então, ela chega a ser um pouquinho menor do que a temperatura do corpo, né? Em torno de 35 e pouco, que seria a temperatura de conservação ali dos espermatozoides no interior da bolsa escrotal. Alguns homens, eles nascem com um problema chamado de criptorquidia, que é o fato dos testículos eles estarem inclusos ali, né, na cavidade pélvica, ali no interior da pelve, ali para cima, assim, do pênis, alojados ali na parte de cima do pênis. Eles não, no caso, o testículo ele não desce para a bolsa escrotal, ele fica alojado ali. Esse problema é chamado de criptorquidia, e isso gera uma esterilidade, né? No entanto, um processo cirúrgico pode fazer novamente a realocação dos testículos na bolsa escrotal e ele vira a produzir normalmente espermatozoides e, consequentemente, gerar filhos. Tá? Mas, normalmente, o testículo ele fica dentro dessa bolsa. Então, os testículos eles são constituídos ali por vários canículos, né, que são os túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides, e esses espermatozoides eles saem dali do túbulo seminífero e vão aqui para essa estrutura. Vocês estão aqui vendo numerados aqui pelo número 2, essa estrutura aqui, que é chamada de epidídimo. Aqui é onde os espermatozoides eles
ficam armazenados até o momento da ejaculação, é onde eles amadurecem também, ganham motilidades. Então, eles vêm para cá, né, para essa região chamada de epidídimo, e na hora da ejaculação eles saem por esse canal aqui, ó, que são os canais deferentes, ou ductos deferentes, tá? Então, como existem dois testículos, são dois canais ou dois ductos deferentes, né? Então, como eu disse para vocês, é no epidídimo, naquela estrutura que eu acabei de mostrar no slide anterior, que os espermatozoides eles irão amadurecer e vão ficar armazenados, tá? Os canais deferentes, eles servem para conduzir os espermatozoides desde o epidídimo até a saída deles. E são os canais diferentes, nos canais diferentes que é feito a cirurgia de esterilização, né, que é a vasectomia. Então, a vasectomia consiste em cortar os ductos deferentes, né? Cortam-se os dois lados, né, já que tem dois ductos ali. Ao longo desse trajeto, né, os ductos deferentes, eles se comunicam com as vesículas seminais, tá? E também com a próstata, que são duas glândulas que produzem os líquidos que irão compor o que a gente chama de sêmen, tá? Então, o espermatozoide mais a secreção das vesículas seminais mais a secreção da próstata formam o que a gente chama de sêmen ou esperma. Tá? Então, o espermatozoide é a célula reprodutora masculina. E o sêmen é a constituição de todos esses líquidos. Quando o homem faz a vasectomia, no sêmen dele não tem espermatozoide, está livre de espermatozoide. No entanto, ele ejacula ali o líquido seminal e também o líquido da próstata, né? A secreção ali da próstata. Então, esses dois líquidos, eles compõem o sêmen, que serve para nutrir, proteger e dar motilidade aos espermatozoides. Tá? Então, essa é a função desses dois líquidos. Esses dois canais, os canais deferentes, eles se unem em um único canal, que é a uretra, e a uretra ela serve como estrutura tanto do sistema excretor, né, eliminando ali a urina, como também do sistema reprodutor masculino, que é por onde sai ali o sêmen. Então, ela conduz ali o esperma, o sêmen, do interior do organismo para fora do corpo masculino. Então, essas são as estruturas que a gente encontra internamente, fazendo parte do sistema urogenital masculino. Tá? Além dessa, como eu falei para vocês, né, existem ali algumas glândulas que fazem parte do sistema urogenital masculino, entre elas a glândula bulbo-uretral. Essa glândula, ela secreta ali um líquido e como o espermatozoide ele passa também pela uretra e a urina também passa por ali. Então, momentos antes da ejaculação, essa glândula ela produz um líquido que serve para limpar essa uretra, né? Justamente para evitar que os espermatozoides, ao passarem por ali, eles morram, né? Pela ação da urina presente na uretra. Detalhe é que algumas pessoas têm o hábito de manter relações sexuais tendo o coito interrompido, né, como método contraceptivo para evitar ali a gravidez, mas nessa pequena quantidade que sai durante alguns minutos antes da ejaculação para limpar o canal da uretra ali, promovido pela glândula bulbo-uretral, pode ter presença de espermatozoide, isso pode também gerar promover uma fertilização ali do ovócito, caso a mulher esteja no período fértil, tá bom? A outra glândula, como eu mencionei ali atrás, é a próstata. A próstata, ela se situa uma estrutura única, uma glândula única, ela se situa nas proximidades das vesículas seminais e ela produz o líquido chamado líquido prostático, tá? Então,
Esse líquido, como eu já disse, ele tem a finalidade de proteger, alimentar e facilitar a mobilidade dos espermatozoides. A próstata ela é muito conhecida porque é um dos principais cânceres aí que acometem o sexo masculino, é o câncer de próstata, né? Alguns exames podem ser feitos para verificar alterações nessa glândula. Então, existem exames hormonais, que é a dosagem de PSA, e também o próprio exame de toque, né? O palpar dessa glândula, ela tem um aspecto um pouco semelhante a uma noze, né? Então, ali, aquela noze. Então, o médico, apalpando, sabe identificar uma diferença desse tamanho a maneira de apalpar é pelo exame de toque retal, né? Então, o médico consegue ter acesso a essa glândula. As vesículas seminais, as glândulas seminais, são duplas, né? Se alojam ali, dupla onde se alojam ali os espermatozoides, né? Fabrica também um líquido viscoso, que é o líquido seminal, que também alimenta e facilita o deslocamento dos espermatozoides, como eu já havia dito também anteriormente. Ok? Externamente, o sistema urogenital masculino ele é constituído pelo pênis. O pênis é o órgão da cópula, né? O órgão ali da penetração sexual. Ele tem uma forma cilíndrica, ele é formado por um tecido esponjoso, assim como acontece também na formação do clitóris. Então, o clitóris ele é um tecido esponjoso, como eu falei na aula anterior, e o pênis também é um órgão formado por um tecido esponjoso, né, que a gente chama de corpos cavernosos. Então, ele é irrigado, ele aumenta de tamanho durante o ato sexual, por causa da irrigação sanguínea, o aumento do fluxo sanguíneo ali nessa região. Tá? Na extremidade, ele tem ali uma parte, né, da extremidade que a gente chama de glande, ou cabeça do pênis, né? Então, a glande aonde se abre a uretra, por onde sai o sêmen. A glande também é a parte do pênis responsável pelo prazer sexual feminino. Pelo prazer sexual masculino. Então, a sensação de prazer sexual masculino está relacionado à glande e no feminino está relacionado ali à presença do clitóris, tá? O prepúcio, que é uma pele que recobre a glande. Em alguns homens, essa pele ela pode ser maior, impedindo a saída da cabeça do pênis, né? É chamada popularmente aí a fimose, e é necessário fazer uma cirurgia que retira esse prepúcio, né? Corta esse prepúcio, liberando a cabeça do pênis. Não tem nada a ver com a esterilidade, não tem problema em relação a isso. A questão é só que provoca um incômodo durante a ereção. Então, por isso, é importante fazer a cirurgia ali de fimose. Embaixo da glande existe o freio, né, que liga a glande ao prepúcio, a essa pele, né? Então, existe ali uma ligação, né? Não, de modo a não permitir que a glande saia por completo, né? Dessa pele, desse prepúcio que une ali ao pênis também, tá? E o escroto, que é a bolsa escrotal, como eu falei para vocês, que é o lugar onde estão guardados os testículos. Essa estrutura ela tem uma característica de ter uma pele mais enrugada, é uma região mais sensível, né? E que é revestida por pelos, e a partir da puberdade a sua principal função é proteger os testículos, né? Então, esses pelos surgem a partir da puberdade, melhor dizendo, e a principal função da bolsa escrotal é justamente proteger os testículos. Detalhe é que tanto os homens quanto as mulheres, eles começam a produzir as suas glândulas reprodutoras, né? As mulheres os ovócitos e os homens o espermatozoide, durante a puberdade. E aí o detalhe é que os homens continuarão produzindo o restante da vida, morrem produzindo, e as mulheres, elas têm a chamada menarca, que é o início da menstruação, e o final dela,
que é chamada de menopausa, quando ela para de produzir as gametas femininas, ok? Então, de modo geral, essas são as estruturas ali que fazem parte do sistema urogenital masculino, tá? Então, aqui a gente vê os testículos, né, juntamente ali com o epidídimo, essa é a bolsa, o escroto, tá? Aqui é o pênis com os corpos cavernosos, tem essa estrutura esponjosa. Quando você pega uma foto, uma figura do clitóris, você vê o mesmo tipo de tecido formando o clitóris também, tecido esponjoso, tá? Tem uma uretra, que é por onde passa o sêmen é liberado, a glande, que é a cabeça, onde tem toda essa sensibilidade durante o ato sexual masculino, tá? Então aqui a gente tem, passando aqui por trás, né, a gente vê que as vesículas seminais, tá? O ducto ejaculatório aqui, aqui a gente vê a bexiga também se abre na uretra, né? Que a gente vê aqui, ó, tem aqui o canal deferente, aqui a uretra, então a uretra se abre para o meio exterior, né? Aqui é a próstata, como eu falei para vocês, então ela é próxima aqui à abertura anal, então é onde o médico consegue acessar aqui através do toque, apalpar ali essa glândula, a glândula prostática. Tá bom? Então, de modo geral, essas são as estruturas que fazem parte do sistema urogenital masculino e as suas funções, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de como é que acontece o processo de formação das gametas, tanto gametas femininas quanto gametas masculinas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gametogênese, tá ok? Então, até a próxima aula.